Bem, a Universidade Federal de Sergipe é uma instituição que tem 57 programas de pós-graduação, divididos em programas de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado acadêmico, nas diversas áreas do conhecimento, mais especificamente em 9 áreas. A pós-graduação da UFES ela está num processo de consolidação, como a maioria da pós-graduação do Nordeste brasileiro, e nós temos cursos de excelência nas diversas áreas, que são aqueles cursos em que formam alunos de mestrado e doutorado a partir de demandas da sociedade sergipana e da sociedade brasileira. Ela se encontra no estágio de processo de consolidação, ao mesmo tempo que ela tem alcançado melhores avaliações junto à CAPES, que é o órgão do MEC que avalia os programas de avaliação, os programas de pós-graduação do Brasil. Desde o início desse ano, que a Universidade Pública Brasileira vem sofrendo cortes e contingenciamentos a partir do governo federal, e em maio desse ano foram contingenciados 30% do orçamento das instituições federais que ocorreram em rubricas diferentes, sendo 46% para algumas rubricas como aquelas de custeio, de manutenção da instituição. Isso afetou a rotina de funcionamento das universidades brasileiras, do qual várias universidades, inclusive nesse momento, estão, por exemplo, diminuindo suas ações de atividades, reduzindo utilização de ar-condicionado, reduzindo a utilização de restaurantes universitários por causa da manutenção dessas instituições. Isso afetou drasticamente a pesquisa e a pós-graduação das instituições que dependem do custeio da universidade para manter os programas funcionando. Além disso, no mesmo período do ano, houve um corte muito grande da CAPES, de bolsas, principalmente para aqueles programas que foram considerados pela agência com avaliações negativas, ou seja, 2 avaliações 3, que ao nosso ver ele é equivocado para uma instituição ou para uma região, como acontece no Norte e no Nordeste brasileiro, que está em franca expansão e que está em processo de consolidação. Nesse momento, o corte foi de 70% das bolsas desses programas, o que fez para a Universidade Federal de Sergipe um corte imediato de 18 bolsas de pós-graduação, entre bolsas de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Agora, mais recentemente, nesse mês, a CAPES anuncia um corte nacional em torno de 5.600 bolsas. É um momento muito drástico para a pós-graduação brasileira, já que afeta, por exemplo, instituições menores como a Universidade Federal de Sergipe, só para agora, para o resto desse ano, em torno de 35 bolsas. Somadas as bolsas que estão suspensas de pagamento a partir dos cortes que são iminentes no CNPq, porque não há nenhuma perspectiva de recomposição orçamentária para aquele órgão, só na Universidade Federal de Sergipe nós teremos um prejuízo de cerca de 100 bolsas para o ano de 2019. As bolsas do CNPq são mais graves porque são bolsas contratadas. As bolsas da CAPES elas serão canceladas a partir da defesa dos alunos, ou seja, não haverá renovação para um novo estudante, o que é temerário também para o cenário, já que Sergipe tem uma pós-graduação que depende muito dessas bolsas para realizar os projetos de pesquisa. Então, de fato, esses cortes, eles colocam a nossa pós-graduação em risco, porque depende desse fomento para a continuidade do desenvolvimento dos projetos, e isso gera um prejuízo, por exemplo, anual, em torno de R$1.200.000 só em termos de bolsa. Eu não estou contando nem os projetos que estão vinculados a isso. Só no CNPq são 97 projetos hoje que a UFES tem com aquela agência de fomento. É necessário rever esses cortes, porque isso afeta diretamente o desenvolvimento do Estado e diretamente a nossa pesquisa. Bem, os cortes atuais, eles afetam primordialmente aqueles, por exemplo, do CNPq, por causa da questão orçamentária, bolsas em andamento. Se você tem que cerca de quase 1/3 dos estudantes da UFES tem como única renda familiar a bolsa de pós-graduação, isso é algo extremamente temerário. As pessoas ficarão sem ter renda familiar durante esse resto de ano, porque não haverá recomposição de bolsa. Se você leva em consideração os projetos que estão em andamento, ele é drástico, ele é catastrófico para o desenvolvimento da ciência do Estado. Cada real que você deixa de colocar na pesquisa, você atrapalha todo um planejamento que foi feito prévio na aprovação da proposta. Tem uma fala do Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro muito importante, que diz que cortes para a ciência e tecnologia amputa a ciência do país.
Então, de fato, é muito preocupante esses cortes porque eles afetam estudos que estão em andamento. Estudos que deveriam ser concluídos até o final do ano, até o início do ano que vem. Sem contar que, como eu disse, é a única renda de uma família. Então, a gente fica muito preocupado, acredita que esses cortes precisam ser revistos. Sem o financiamento para a ciência e tecnologia, Sergipe não consegue galgar, ser competitivo nesse cenário atual frente às instituições nacionais. As universidades federais, as universidades públicas brasileiras são responsáveis por cerca de 95% da ciência que é gerada nesse país. E elas são também responsáveis pela maior parte da pós-graduação que ocorre também no Brasil. Esses cortes que são gerados e que impactam direto essas instituições, elas não foram sequer discutidos com as universidades. Elas não foram discutidas com os institutos de pesquisa, eles ocorreram de forma unilateral. As instituições não se prepararam para esses cortes. Então, o que tem ocorrido é uma grande mobilização nacional, por exemplo, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, entre outras sociedades científicas do Brasil, conversando com as bancadas federais, com o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e da Comunicação, tentando reverter esses cortes pelo impacto que isso gerará, principalmente para o Brasil, que fez um esforço muito grande nas últimas 2 décadas. O Brasil saiu do 44º, 45º maior produtor de ciência do mundo para 13º, 14º produtor de ciência do mundo. Isso é muito importante, é um avanço muito grande para pouco tempo, em 20 anos. Então, esses cortes, eles, de fato, colocam todo um investimento nacional que foi feito durante as 2 últimas décadas na formação de recursos humanos qualificados, como também na produção de ciência qualificada, que tornam inviáveis, por exemplo, o desenvolvimento de projetos relacionados à área de saúde, como com Zika vírus, leishmania, câncer, só para citar alguns exemplos. Então, esses cortes, eles inviabilizam os projetos, inviabilizam a formação de recursos humanos qualificados e, o que é mais grave, coloca toda a política nacional que foi planejada para que, nesse momento, as universidades, a ciência brasileira se consolide internacionalmente, retroceda a anos, por exemplo, de 1991. O recurso atual para a ciência e tecnologia é de 2 décadas atrás, basicamente. Semana passada, dia 4 de setembro, a Universidade Federal de Sergipe ganhou um prêmio que foi dado pela Clarivate Analytics. É uma empresa que ela é gestora da Web of Science. É a base de periódicos mais importantes do mundo. A Universidade Federal de Sergipe foi premiada pelo maior fator de impacto nacional na área de ciências da saúde. Isso quer dizer que a nossa universidade, em termos de Brasil, fazemos uma produção de excelente qualidade, sendo premiada em primeiro lugar no país inteiro, competindo com instituições de renome internacional, como é a USP, como é a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são referências nacionais, de fato são as principais instituições de pesquisa do Brasil, e a UFS conseguiu galgar em primeiro lugar. Isso quer dizer que o que fazemos é uma ciência de qualidade, de inserção internacional e que também transita na fronteira do conhecimento. Aliado a isso, a UFS ficou em 4º lugar geral nas áreas que foram avaliadas. Isso é um dado muito importante, de muita alegria para a nossa comunidade, para a nossa instituição, porque se você levar em consideração o financiamento em relação aos resultados que foram obtidos, a Universidade Federal de Sergipe é uma das universidades do Brasil que tem o menor custo aluno do Serviço Público Federal dentre as universidades que concorreram a esse prêmio. Acredito que a gente continua fazendo um trabalho muito importante para a sociedade brasileira, a baixo custo. Não há gastos em educação, há investimento em educação, e eu desconheço um país no mundo que cresceu fortemente em 2, 3 décadas, sem forte investimento em educação e ciência e tecnologia. Espero que o Brasil retome esse crescimento, retome esse investimento, porque a gente precisa voltar a ter esperança que o país vai crescer de forma sustentável durante um longo período.